Bom, então, bom dia novamente a todos. No ócio de hoje, então, eu vou falar sobre a obra Inteligência Artificial e Processo Judicial, do Jordini e Evo Fenol. E quem já assistiu, então, ao seminário da disciplina do mestrado essa semana vai parecer um pouco repetitivo, tá, gente? Porque eu utilizei bastante a obra como referência. Mas eu tentei fazer num esquema mais de resenha, então, trazendo a introdução, mais ou menos o desenvolvimento, as conclusões que a gente pode chegar a partir da leitura da obra e algumas críticas que eu tenho a respeito dela, tá? Começando então a apresentação na parte aqui de introdução. Só uma coisa, tá aparecendo grande para mim uma tela azul e tu tá aparecendo pequena com o Prezi. Para vocês também tá aparecendo assim? Fábio faz assim, ó, pega a tela pequenininha dela e coloca em fixar. Tá. Agora foi. Eu não sei o que aconteceu, mas não, tá bom. Eu tinha colocado em destaque ela, só que não sei por que ele não puxou o vídeo também. Eu tinha botado em destaque a Lana para ela ficar maior só ela no vídeo, mas não apareceu. Agora para mim também voltou o vídeo dela. Bom. Tá. Deu certo? É que às vezes pode ser minha internet também, tá, gente? Porque minha internet ultimamente não anda boa, vou ter que reclamar falando isso. Mas continuando, então. Primeiramente, então, o Jordi, ele começa a obra dizendo que esse não é um livro, então, sobre inteligência artificial, mas que é uma obra, então, sobre direito processual. E que aborda, então, os impactos sofridos pela implementação da inteligência artificial no âmbito do processo judicial. Ainda ele traz a ideia, então, que apesar de muitos questionarem a aplicabilidade da inteligência artificial no processo judicial, que as críticas giram em torno do desconhecimento acerca das funcionalidades da inteligência artificial e como ela pode ser aplicada, então, junto aos processos judiciais. Só para trazer um apanhado geral, então, o livro ele é dividido em 6 partes. Primeiro, ele fala, então, da marca da inteligência artificial para o processo, que seria, então, no que a inteligência artificial poderia ser aplicada no processo judicial. Depois, ele fala dos elementos psicológicos das decisões judiciais em inteligência artificial. Depois, ele fala, então, do perigo de dano ou um perículo das medidas cautelares e a inteligência artificial. Sobre também a inteligência artificial e valoração da prova, inteligência artificial e sentença, e, por último, inteligência artificial e direitos humanos, tá? Para isso, então, ele faz uma análise inicial de como funciona a inteligência artificial para, então, chegar como ela é aplicada junto aos processos judiciais. Ele até traz a questão, então, de um conceito para a inteligência artificial, mas ele remonta, então, a ideia já exposta por Alan Turing, geralmente em todos os trabalhos acadêmicos, né? De que a inteligência artificial, ela seria, então, a possibilidade das máquinas aprenderem e utilizar desses pensamentos para tomarem decisões habituais. Diante disso, ele demonstra que a palavra-chave para a inteligência artificial é algoritmo, então, que seria um esquema de execução das máquinas analisando todas as opções de decisões em função dos dados que as máquinas estão conhecendo. A obra ainda traz o fato de que a inteligência artificial se diferencia da inteligência humana pelo fato de que a inteligência artificial não possui praticamente limites de armazenamento de informações, enquanto que a inteligência humana, por alguma razão desconhecida, então, teria essa limitação. O que leva uma máquina a aprender, então, são as redes neurais artificiais que podem absorver esse aprendizado então, da máquina. Assim, então, uma máquina ela pode perceber também as circunstâncias positivas e negativas, apesar dela não possuir sentimentos. Mas o autor ele ainda traz um exemplo que eu achei bem interessante para se questionar sobre esse aprendizado das máquinas. Que ele diz, então, que a máquina ela pode se equivocar. E para isso, então, ele traz como exemplo algumas postagens da rede social Facebook, que às vezes são censuradas, apesar do conteúdo não surtir efeito para tanto.
Mas, então, da mesma forma, é abordada a questão de como o ser humano também pode errar e se equivocar quando redige uma sentença, inclusive no momento da interpretação adequada do ordenamento jurídico ou uma escolha de qual lei aplicar no caso em tela, tá? Essa é só mais ou menos uma introdução que ele traz a respeito do tema, tá? Eu vou trazer, então, agora a parte do uso, então, da inteligência artificial no campo do processo judicial. Partindo, então, para o desenvolvimento, então, do livro, ele traz a ideia, então, de que a atuação da inteligência artificial no campo do processo judicial pode estar ligada com o processamento de textos, com busca de jurisprudência, além, então, da produção de alguns tipos de provas periciais, tá? Eu até trouxe ali, então, a questão de que a inteligência artificial ela pode ser utilizada tanto no procedimento quanto na questão da produção da prova e na argumentação. Eu até vou falar um pouquinho mais depois dos tipos de sistemas que ele aborda que poderiam ser usados nessa questão da argumentação, tá? E em questão, então, de procedimento, a obra traz a ideia de que grande parte do trabalho, então, dos julgadores é mecânica, o que possibilita, então, que a inteligência artificial seja utilizada para a reprodução de modelos, uma vez, então, que vários serventuários do Poder Judiciário se utilizam de decisões padrões, o que torna mais rápido o procedimento. O autor ainda traz também a questão das provas produzidas pelo uso de inteligência artificial. E como a inteligência artificial, vamos supor, numa investigação criminal, ela pode, então, criar possibilidades de histórias coerentes partindo dos dados existentes e que podem auxiliar nessa investigação, bem como a inteligência artificial também é capaz de criar hipóteses e estratégias de acusação e de defesa. Já na parte, então, da argumentação, é trazido, então, um exemplo de diversos sistemas que se utilizam de inteligência artificial, que é o CASMAP, ArgMed, Cato, e que são utilizados, então, como ferramentas para auxiliar na argumentação jurídica. Apesar, então, de todos esses pontos positivos da inteligência artificial aplicada ao processo judicial, o Jordier ele é bem crítico com a questão da total automatização dos procedimentos, tá? Ele diz, em vários momentos da sua obra, que é necessário, então, tanto a supervisão, como ele é a favor, então, da automatização e processos mais simples, não em questões complexas, tá? Por isso ele até diz, que nem eu já falei, que então a máquina ela não pode proferir a última decisão em juízo. Eu até trouxe aqui a questão de que ele fala que é necessário uma atualização e automatização procedimental. Quando ele fala uma automatização procedimental, ele fala já desde o início do recebimento da demanda que é necessário, então, utilizar a inteligência artificial para o recebimento do processo, para que seja, então, o despacho inicial, mandando intimar, mandando citar, analisar se há pedido de antecipação de tutela ou não, que isso seja já proferido por uma máquina. Ele é a favor dessa questão, dessa automatização procedimental já desde o início da demanda. Ele até fala, então, mais um pouco sobre a questão de admissão de provas, da admissão, então, de recursos, que é que nem o caso que a gente tem hoje em dia nas cortes superiores. E também ele fala da questão da execução e da inteligência artificial, que, como eu já havia dito, ele é muito a favor dessa questão, então, de demandas que não envolvam tanto essa capacidade cognitiva mais complexa, mas demandas mais simples e repetitivas, e ele vê, então, que na execução, em virtude de ser uma fase processual mais repetitiva, ele vislumbra essa possibilidade de aplicação maior da inteligência artificial, então, na questão procedimental. Agora eu vou passar, então, um pouco para a questão ali da psicologia, dos elementos psicológicos que ele até aborda no livro, e ele faz uma pergunta que eu achei bem interessante, que se os juízes são previsíveis, tá? Ele até se utiliza, então, dos estándares probatórios para explicar que, de acordo, então, com a valoração probatória,
o juiz ele deve proferir sua sentença, o que por si só é uma prática que qualquer inteligência artificial poderia fazer, porque aí sim o juiz seria previsível. Mas, apesar de tudo isso, ele diz que, levando em consideração, então, a questão de que a máquina não pode dar uma resposta final ao processo, não pode proferir a última decisão, ele entende, então, que a inteligência artificial ela seria mais utilizada aqui para auxiliar o juiz na organização dos seus pensamentos, mostrando quais seriam as melhores alternativas para a resolução da demanda. Ele, por um lado, ele concorda que aqui poderia ser aplicada a inteligência artificial na questão, então, de no momento de proferir decisões judiciais, mas já em contraponto, levando em consideração que ele não é a favor, ele já usa, então, que a ideia de que a inteligência artificial ela poderia ser utilizada para dar um norte para o juiz, mas não, então, que ela poderia proferir a decisão final. Já na parte, então, do perigo de dano, ou do perigo das medidas cautelares, ele traz a ideia, então, de que a inteligência artificial ela auxilia para evitar certas consequências, como a questão da evasão patrimonial, da destruição de provas, que realmente é algo que em processos físicos, digamos assim, acontece e reiteradas vezes, da questão também do risco de reiteração delitivo e do risco de fuga, tá? Eu não vou me adentrar aqui porque eu vejo que eu não vejo como a questão principal da obra, que é exatamente o uso da inteligência artificial para proferir decisões judiciais, tá? Na questão, então, da valoração das provas, ele aborda também a questão da aplicação da neurociência. Diante disso, ele até faz o questionamento se poderia, então, a inteligência artificial compreender um documento, e ele é afirmativo nessa questão, que todos sabemos que sim, que a inteligência artificial ela pode compreender um documento, ela pode compreender uma imagem, um som, às vezes até muito melhor do que o ser humano. Então, ele faz o questionamento, mas ao mesmo tempo ele afirma que sim, que é possível a inteligência artificial fazer essa análise probatória do processo em virtude dessa possibilidade que ela tem de analisar os documentos. Desculpa, gente, caiu umas coisas aqui, tá? A questão da valoração, então, também da prova pericial, ele aborda bastante essa questão da prova pericial, que ela poderia ser realizada com o uso da inteligência artificial, também poderia ser analisada por uma inteligência artificial, aí tudo levando em consideração os estándares probatórios, tá? Mas o que eu quero me focar mais é a questão, então, da inteligência artificial e sentença, tá? Porque ele traz alguns pontos que eu acho extremamente relevantes nessa parte aqui do livro, tá? Primeiro, para enfatizar alguns, eu trouxe a questão, então, da argumentação jurídica, tá? Que ele diz, então, que é um exercício de persuasão que, ao entendimento do autor, não pode ser realizado por máquinas, uma vez que a máquina ela tende a se apegar ao passado quando ela entra em conflito com a estatística. Ele aborda muito essa questão de que a máquina seria, então, capaz somente de realizar atos repetitivos e que, por isso, se houvesse, daqui a pouco, um conflito de estatística na análise do algoritmo, que ele iria, então, se pegar, então, de decisões passadas para proferir essa decisão atual, e ele não é a favor disso, em virtude da questão de que o direito tem que se adequar ao caso em concreto, à realidade atual, e por isso que ele entende que aí há uma inviabilidade do uso do algoritmo para questões complexas. O autor ainda faz a seguinte pergunta, então, dessa parte de inteligência artificial e sentença, se seria o fim da motivação, tá? Eu não vou abordar muito isso, porque eu até falei com o Afonso essa semana sobre isso, eu sei que ele tem mais coisa para contribuir do que eu. Mas só para trazer, então, rapidamente, o autor ele entende que sim, que seria o fim da motivação, tá? Com a utilização dos algoritmos para proferir decisões judiciais. Uma vez, então, partindo desse mesmo exemplo, então, de que só poderia ser aplicado para demandas repetitivas.
Ele fala também, no final dessa parte da inteligência artificial e da sentença, referente à independência judicial. Ele até aborda mais isso de uma forma mais ampla na última parte do livro, quando ele fala de inteligência artificial e direitos humanos, tá? É que quando ele fala dessa questão de independência judicial, ele aborda a questão de que um algoritmo, então, seria muito mais influenciado pelo seu programador do que um juiz pode ser influenciado para proferir uma decisão judicial, tá? Não vou entrar muito nessa questão agora, porque eu tenho algumas críticas, e essa questão eu acho que entra nas críticas que eu tenho referente à obra. Então, indo para o final, referente, então, à inteligência artificial e direitos humanos, aqui eu até renomearia esse capítulo, porque eu não vejo como direitos humanos, ele fala mais em questão de princípios processuais, porque ele aborda a questão, então, do direito a um juiz imparcial, o direito de defesa, direito à intimidade e a presunção de inocência. Resumindo, ele entende que o uso da inteligência artificial, que ela cria barreiras para a aplicação desses princípios fundamentais, que nem do juiz imparcial, porque ele entende que o algoritmo, uma vez que ele é programado por um especialista, então, um profissional da área de TI, que esse profissional, em virtude de ser contratado do governo ou de uma empresa especializada, que ele poderia ser influenciado e que isso, então, influenciaria na questão do juiz imparcial, tá? Mas lembrando, então, que essa é uma hipótese, né? Se houvesse realmente a substituição do juiz pela máquina, né? Na questão também do direito de defesa, ele entende que o direito de defesa ele fica um pouco prejudicado com o uso da máquina, tá? Como eu já disse, em virtude de que ele entende que demandas complexas a máquina não é capaz de analisar melhor o caso. Eu vou até, então, para trazer algumas conclusões que a gente pode chegar em virtude da análise dessa obra, tá? Trouxe assim de forma bem sucinta, porque senão a gente ficaria até amanhã falando sobre inteligência artificial. E como todos sabem, eu só falo mais sobre inteligência artificial o tempo inteiro. Então, né, também quero dar um tempo esse final de semana. Mas, voltando, algumas conclusões que a gente pode chegar, então, é que é necessária, então, a aplicação da inteligência artificial para uma maior automação procedimental, porque ele entende realmente que, no caso de demandas repetitivas, que é o maior problema do judiciário atualmente, que deve ser aplicada a inteligência artificial, já para tomar, então, não tomar tanto tempo dos servidores com demandas mais complexas, poder despachar essas demandas repetitivas. Para isso, ele é extremamente a favor da utilização, então, da inteligência artificial. Mas, como eu já disse, então, que ela pode ser aplicada, então, para demandas repetitivas, mas não complexas, sendo, então, que a máquina ela não pode proferir a decisão final. O que eu tenho, então, de críticas referente a essa obra? O Jordi, ele fala muito a questão de que a inteligência artificial não pode, que ela não é capaz, então, de atuar em demandas complexas. E eu fico pensando, tá, será que a máquina, ela não é capaz, como ele fala, ou será que não é aconselhável, que o que deveria, então, haver era uma maior fiscalização, uma maior supervisão, digamos assim, desses dados? E outra questão que eu tenho até para trazer para o debate, assim, para o grupo, que será que é mesmo o fim efetivo da motivação, que nem ele fala, que ele aborda tanto essa questão de que a máquina não é capaz. Será que realmente o problema está aí, que ela não é capaz, que ela só vai, então, reproduzir e que ela, no momento que ela tiver um conflito, que ela vai voltar para o passado? Bom, enfim, eu deixo esse questionamento, né? E, por fim, eu fico pensando, será que a máquina, ela não seria se ela seria mais imparcial que o juiz? Ou se ela não seria mais imparcial que o juiz? Porque eu não sei,
De acordo com todo o estudo dele, ok, eu acho que é extremamente válido do ponto de vista dele, mas eu me questiono se realmente a máquina seria mais imparcial que um juiz, como a gente tem atualmente. Mas, enfim, foram, então, essas as críticas que eu também tinha em relação à obra, não queria me alongar muito, né? Então, só queria deixar meu obrigada para todos vocês por terem assistido minha apresentação, e era isso, então, gente. E estou aberta aos questionamentos, ao debate, e espero que tenha contribuído para o estudo da inteligência artificial para vocês essa minha exposição. Obrigada, viu, pessoal?